Olá pessoal, mais uma videoaula aí, Produto Vetorial, capítulo 11, Geometria Analítica Vetorial do Paulo Boulos. Nós estamos seguindo esse material aí, tá bom? Vou direto aos pontos essenciais do capítulo, tá? Como a gente sempre tem feito, essas videoaulas um esboço mais essencial do que trata. E aplicada aí ao pessoal da física. De repente tem outras pessoas assistindo. Sejam bem-vindas, mas assim, o contexto é uma orientação, explicação para um curso de física, tá bom? Então, uma abordagem mais prática, instrumental do tema. Definição 11.1. Nós vamos trabalhar agora o que seja o produto vetorial, tá bom? Então, fixado uma orientação em V3, produto vetorial de U por V é o vetor indicado por U, e tem esse símbolo aqui, parecendo aquele acento circunflexo lá da língua portuguesa. Então a gente vai escrever assim, ó, U, vetor U, circunflexo V. Então essa é a nomenclatura que a gente adota nesse livro, tá? É claro que outros autores eles usam outra notação diferente, mas nós vamos usar essa aqui, tá bom? Então, esse vetor vai ter algumas propriedades interessantes, né? E algumas estruturas. Então, item A. Se o vetor U e V é LD, ou seja, linearmente dependente, então o produto vetorial dele é zero. Interessante o seguinte, se U e V são linearmente dependentes, pensa naquela estrutura que a gente fez, estrutura lá com a mão direita, né? Aquele esqueminha lá. Imagine que você tem o vetor U, o vetor V e o vetor W. Aqui eu já vou antecipar algumas coisas. Esse vetor W aqui no produto vetorial, ele é o resultado já do nosso produto vetorial de U por V. É um vetor perpendicular a UV. Tá certo? Então nota, se esse vetor U e V não tiver esse ângulo aqui, não tiver uma formação angular entre eles, ou seja, se eles forem LD significa que eles são dependentes um do outro, ou seja, eles são paralelos um ao outro. Então, de repente, o vetor V é esse e o vetor U é aqui. E o V vai ser um múltiplo de U, de forma que eles vão se comportar numa única direção. É como se comportasse como um único vetor. Então, um único vetor não dá para você definir esse produto vetorial, porque aí ele daria zero, não teria como você identificar aonde surgiria o vetor W, tá bom? Não surgiria o vetor W que seria perpendicular a U e V. Eles seriam múltiplos um do outro, se comportaria aqui basicamente como um vetor só, então não é definido, o produto vetorial é zero, tá bom? O produto vetorial nesse caso é zero. Agora, e os outros casos em que U e V são LI? Aí, de fato, o vetor U está aqui, o vetor V está aqui, existe um ângulo entre eles, um ângulo θ qualquer, de forma que agora eles são LI. O vetor U e V não são paralelos, não é isso? O vetor V não é múltiplo do U, e assim sucessivamente. Então, θ é a medida angular entre U e V. E aí ocorre o seguinte, já uma formulação aqui, ó. A gente já tem a norma do produto vetorial de U por V. Vai ser dada por norma de U, norma de V, seno de θ. Então você já tem uma formulazinha aí, ó, tá? Para calcular a norma, você ainda não está calculando o produto vetorial, você está calculando a norma dele. Ou seja, você está calculando o comprimento desse terceiro vetor aí. Outra coisa interessante, o produto vetorial U por V é ortogonal a U e a V. Então, o vetor U aqui, vetor V, ele vai partir, então, o vetor aqui, que é o produto vetorial, esse vetor vai ser
ortogonal tanto a U quanto a V. Pense naquela ideia da mão que a gente fez lá atrás, na aula anterior, na regra da mão direita. Ele seria o polegar, por exemplo, tá bom? Seria perpendicular ao indicador e ao médio. Outra coisa interessante, se você juntar o vetor U, o vetor V e o produto vetorial, isso vai ser definido como uma base positiva. É a regra da mão direita, que você vai ter uma base destra, não é isso? A junção do vetor U, V, com o produto vetorial. Então, isso é a base que a gente vai definir como base positiva agora, tá bom? Como a destra. Quando você fizer o produto UV e surgir o produto vetorial dele, essa é a base positiva. Se ocorrer então, ou se você imaginar um vetor contrário ao vetor o produto vetorial V, então essa base contrária vai ser a negativa, tá bom? Ou a levógira. E nota que isso pode estar apontando para cima, para baixo, para o lado, inclinado. O que importa é que a sua mão direita vai encaixar no vetor U, no vetor V e no produto vetorial. E aí essa posição, essa estrutura que vai fixar o que se chama de base positiva, tá bom? Ou a orientação dessa base positiva. Algumas observações e mais alguns esclarecimentos sobre o que a gente falou e depois a gente tem alguns exemplos. A condição B1 que a gente falou agora há pouco aqui atrás, B1 aqui, que a norma do produto vetorial é norma de U, norma de V, seno de θ, ela acarreta que o produto vetorial tem que ser diferente de zero. Tá bom? Porque se U e V é um LI, então U é diferente de zero, a norma de U, a norma de V é diferente de zero, o ângulo vai ser diferente de zero e o ângulo vai ser diferente de π radianos. E então, consequentemente, esse produto vetorial só é zero somente se a base aí é LD. Porque se a base é LI, como a gente acabou de ver, é impossível que dê zero. Tá bom? Uma particularidade, vetor U, produto vetorial com o próprio vetor U, é zero. É uma consequência do que a gente acabou de falar, né? O U por ele mesmo, então, vai ser um vetor por um vetor que é paralelo a ele, né? Ou dependente, né? Isso aqui não deixa de ser LD. Então, dá zero, tá bom? As condições B1 e B2 são suficientes para que isso aqui seja base. B3 só contribui para dizer que ela é positiva. Então, quando você tem a primeira condição, a primeira condição aqui, B1, e a segunda condição, B2, elas já garantem que o VW é uma base. A B3 só diz que ela é positiva, só dá uma definição um pouco melhor, tá bom? Porque a B1 já diz que, já afirmou que U e V são LI. A consequência disso aqui é que U e V são LI, se for diferente de zero, não é isso? E a condição 2 diz que esse novo vetor, o produto vetorial V, ele é um vetor que não é combinação linear do U com o V, porque ele é ortogonal. Então, quando a B2 diz que isso aqui é ortogonal, ele está falando que é um vetor diferente do primeiro e do segundo. Então, ele é linearmente independente também do primeiro e do segundo. Então, os três são linearmente independentes um do outro. Então, se você tem três vetores LI, pronto, formou uma base em V3. Então, B3 só está complementando aqui, qualificando que isso vai se chamar de base positiva, tá bom? Vamos aqui para o próximo item aqui.
Se U e V é LI, a norma de U por V, é isso? A norma do produto vetorial de U por V, isso aqui é importante, hein? Uma definição importante. É igual à área de um paralelogramo que tem dois lados paralelos a U, de comprimento norma de U, e dois lados paralelos a V, de comprimento norma de V. Isso é uma definição importante, um significado geométrico para a norma do produto vetorial aí. E a gente já viu isso sendo até cobrado em diversos concursos, tá bom? Até mesmo para professores, cobrado algo em torno dessa definição aqui, tá? Da área do paralelogramo. Então, o que está sendo dito? Que esse nosso produto, a norma do nosso produto vetorial, que é definida dessa maneira aqui, isso aqui, na verdade, é a área de um paralelogramo com essa formação. Ó. Se eu tenho o vetor U aqui, o vetor V aqui, e eles, vamos colocar aqui entre aspas, eles formam os lados do nosso paralelogramo, ok? Então aqui U, aqui é o vetor U, ou aí um representante do vetor U. Aqui V e aqui outro representante do vetor V, não é isso? Mas de qualquer modo a gente consegue fechar esse paralelogramo. A partir desses dois vetores você consegue, coloca os paralelos aí correspondentes, né? Para fechar o paralelogramo, você tem um paralelogramo. A área desse paralelogramo aqui, ó, a área A desse paralelogramo, então é dada por a norma do produto vetorial de U por V. Nota que fica muito fácil calcular, portanto, a área de um paralelogramo nesses termos. Vezes seno de θ, não é isso? Então aqui, ó, norma do produto vetorial de U por V é norma de U, norma de V, seno de θ. E fica muito fácil calcular a área desse paralelogramo aqui, com essa definição. Nota aqui, ó, o H aqui, que representa a altura, ele pode ser escrito como, você tem uma relação aqui de um triângulo retângulo, tal, né? Você pode usar a lei do seno, você pode colocar aqui então que o H pode ser escrito como norma de V seno θ, tá bom? Esse H é isso. O que é a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Quem é a base? Norma de U. Quem é a altura? A gente acabou de ver que H pode ser escrito como norma de V seno de θ. Então, quem é a altura? Norma de V seno de θ. Então, tá aí uma representação aí geométrica da norma do produto vetorial, tá bom? Agora, um cuidado, ó. No capítulo 9, nós definimos o produto escalar de U por V. Produto escalar de U por V, norma de U, norma de V, cosseno θ. Não vá pensar por uma falsa analogia que o produto vetorial de U por V é igual a norma de U, norma de V, seno θ. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui é a norma do produto vetorial. Então, trata-se de erro grave, pois o produto vetorial de U por V é um vetor, como a gente falou, né? Vai ser um vetor perpendicular. E isso aqui é um número. Então, de acordo com a nossa definição anterior, B1, esse número é igual à norma do produto vetorial e não o próprio produto vetorial, tá bom? Então, não confunda. Então, a norma do produto vetorial de U por V vai ser igual a norma de U, norma de V, seno θ. Agora, o produto escalar é isso aqui. Agora, também não confunda. Daqui a pouco a gente avança um pouco o conteúdo e a gente está confundindo. Daqui a pouco a gente vai lá fazer um produto vetorial e aí, de repente, escreve isso aqui, ó. Porque, de repente, o aluno confundiu alguma coisa e ele escreve isso. Esqueceu um pouco a fórmula. E aí você não vai estar fazendo o produto escalar aqui. Você vai estar
você vai estar fazendo... Espera aí só um pouquinho que eu vou posicionar melhor. Então, de repente você não vai estar fazendo produto escalar aqui com isso aqui. Você vai estar fazendo a norma do produto vetorial sem querer. E aí você vai errar, tá bom? Ou quando você precisar da norma do produto vetorial e de repente você colocar cosseno aqui. Porque aqui a escrita é parecida, né? Mas de repente no final você coloca cosseno porque você confundiu. Também errado, tá? Então, tomar cuidado. Uma dica aqui também interessante. Produto escalar de dois vetores é um número. Produto vetorial é um vetor, tá bom? Então deixar bem claro isso aí. Ali um exercíciozinho. Calcule a medida angular entre U e V é 30 graus. Imagine que você tem o vetor U. Vetor U e vetor V. Vou colocar assim o vetor U aqui. O vetor V aqui. Imagine que isso aqui seja um θ 30 graus, tá? As normas de U igual a 2, as normas de V igual a 3, calcule a norma do produto vetorial. Bem simples, né? Só uma aplicação direta da fórmula. Então, a norma de U, norma de V vai ser igual. Ou melhor, a norma do produto vetorial de U por V vai ser igual. Norma de U vezes norma de V vezes o seno de θ. Tá bom? Então, norma de U já foi dado pelo problema. 2, norma de V já foi dado pelo problema. 3, o ângulo é 30 graus, seno de 30 é meio. Simplificando, a gente tem o valor 3. Então, a norma do produto vetorial, nesse caso aí, vai dar 3. Isso significa também que se nós fecharmos aqui e fecharmos aqui o paralelogramo, a área dele também vai ser 3 unidades de medida ao quadrado, tá bom? Pronto, essa é a ideia. Vamos avançar. Agora a gente chega na essência do produto vetorial, que é de fato calcular o produto vetorial entre dois vetores. Vou ser objetivo e colocar já a proposição e a técnicazinha básica de calcular, tá bom? Não vamos trabalhar a demonstração, toda a estruturação matemática dele aqui não. Senão precisaria de muito mais tempo aqui, tá? Mas vamos já direto à proposição. Seja B e JK uma base ortonormal, você vai considerar uma base ortonormal. O que significa isso? Uma base em que você tem 3 vetores, que eles são perpendiculares uns aos outros, ortogonais uns aos outros, e são 3 vetores unitários. E essa base ainda é positiva, ela atende à regra da mão direita. Se você tem o vetor U, que é dado por A1, B1 e C1, e vetor V, A2, B2 e C2, então, como é que você vai calcular o produto vetorial? Você vai usar esse determinante aqui, essa estrutura. Eu peço que você acredite, porque a gente não vai demonstrar, então vai partir do princípio de que essa estrutura é verdadeira e vai te dar, portanto, o produto vetorial. Então, como eu calculo o produto vetorial de U por V? Você vai calcular esse determinante. Primeira linha do determinante IJK, que vai ser a sua base ortonormal. Essa base IJK a gente usa aquela base padrão, I igual a 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0 e K igual a 0, 0, 1. Ela funciona bem aqui. Segunda linha do determinante, você vai colocar as coordenadas do vetor U. Terceira linha, as coordenadas do vetor V. Calcula esse determinante, o resultado vai ser o vetor solução, que é o produto vetorial de U por V. Um exercício aí então, em relação à base ortonormal positiva B, que é IJK, são dados o vetor U e V. Calcule o produto vetorial, bem objetivo também. Então, o produto vetorial de U por V vai ser o cálculo desse determinante. Primeira linha IJK. Segunda linha, as coordenadas do vetor U, ou o primeiro vetor.
terceira linha, as coordenadas do vetor V, ou seja, o segundo vetor aqui. Para resolver esse determinante, você usa o método que for melhor. Se você não souber nenhum, então tá difícil, meu amigo. Você vai ter que procurar no YouTube videoaulas para você revisar isso aqui e você calcular, para você calcular determinante de ordem 3, tá bom? Você vai procurar isso aqui, uma videoaula para você revisar. Existe um método bem conhecido que é o de Sarri, tá bom? Que é o que a gente vai usar aqui. Mas existem muitos outros muito bons, tá? Você faz o que for mais conveniente para você. Então, os métodos de Sarri, repete a segunda coluna, as duas colunas aqui à direita e faz primeiramente o produto aqui dos elementos da diagonal principal e das outras diagonais no sentido da diagonal principal, de forma que pegue 3 elementos sempre. Então aqui você já para, não pega só esses 2 elementos nem só um, tá bom? Faz esse produto, esse produto e esse produto. Então isso aqui daria o seguinte: 2 vezes 2, 4 vezes i, 4i. J vezes 3, 3j vezes menos 1, menos 3j. E aqui k vezes 1 vezes menos 1, menos k. Opa, isso aqui, olha o cuidado que a gente tem que ter com a escrita, tá? Apareceu isso aqui, mas eu olhei aqui, ó, na segunda coluna, isso aqui não é menos, foi um tracinho que eu fiz aqui, tá? Então, isso aqui é mais, porque é k vezes 1 vezes 1. Então, ó, até uma dica aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa escrita, às vezes, por descuido, a gente por uma escrita meio rabiscada aí, não tão legível, a gente acaba confundindo e errando sinais. Agora, qual o restante do processo de Sarri? Você agora faz o produto da diagonal secundária, só que aí cada produto agora desse, você vai inverter o sinal dessa segunda etapa, você vai inverter o sinal. Então, você faz o produto da diagonal secundária e o produto aí das outras diagonais no sentido da diagonal secundária. E você tem que pegar 3 elementos. Então, aqui você já não utiliza mais esse produto. Tem que pegar a diagonal ali inteira para pegar os 3 elementos aqui, tá bom? E inverter o sinal. Então, fica aqui, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes k, menos 2k, mais inverte o sinal, vai chegar aqui mais 2k. 3 vezes 1, 3 vezes i, 3i, mais chega aqui menos 3i, inverte o sinal. 2 vezes 1, 2 vezes j, 2j, chega aqui negativo, menos 2j. Simplificando o que dá, 4i menos 3i, vai dar i. Menos 3j com menos 2j, menos 5j. E por fim, k mais 2k, 3k. Tá certo? Não é necessário, você pode fazer direto, mas nós vamos substituir certinho a base i, vai dar 1, 0, 0, menos 5 vezes a base j, 0, 1, 0, mais 3k, a base k, 0, 0, 1. E fazer os produtos e as somas respectivas aí, tá? Então, repetir aqui, menos 5 vezes 0, 0, menos 5 vezes 1, menos 5, e menos 5 vezes 0, 0, mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Tá bom? Distribuindo aqui e fazendo os produtos adequados. Agora, fazendo a soma, a gente vai ter 1 mais 0 mais 0, que dá 1. 0 menos 5 mais 0 dá menos 5. 0 mais 0 mais 3 dá 3. Então, tá aí o vetor solução. Nota que é um vetor, tá? As 3 coordenadas, certinho, isso aí é o vetor. Portanto, o que nós estamos procurando aqui, ó, como produto vetorial, a título de produto vetorial, é esse vetor aqui. Tá? É como eu falei, a partir daqui, você pode fazer direto, não precisaria substituir certinho, né? Então, a partir daqui, ó, você pode, aqui tem um que não aparece, né? Você pode só pegar os coeficientes e já jogar aqui dentro, ó. Então, já indica o vetor que você está procurando.
Eu só fiz lá para ficar um pouco essa primeira vez, né? Ou nesse vídeo, né? Ficar bem mais claro a formação aí do vetor no final aí. Mas você já poderia colocar naquele sentido ali já. Ó. Já pega as coordenadas, já vai dar certinho. Por quê? Porque o 1, por exemplo, que é a primeira coordenada, ele vai operar com os outros, mas todos os outros vão ter 0 na primeira coordenada aqui. Então vai ser tudo nulo. Então de fato só vai ficar o 1. Do mesmo modo, quando você pegar aqui o menos 5j, o menos 5 vai operar com os outros, certo? Mas a segunda coordenada dos outros dois são 0. Que é o 0 e 0. Então, na verdade, vai ficar só o menos 5. E o 3k no final também é a mesma coisa. A terceira coordenada só é significativa aqui, que é 3. Mas o resto é 0. Então, não importa a operação que você faça, somado ou subtraído, vai ficar 3 no final, tá bom? Vamos mais um aí. Calcule a área do paralelogramo ABCD, sendo que AB é esse vetor 1, 1, menos 1, e AD é esse vetor 2, 1 e 4. Tá? Então, desenho aqui em cima, só a título aí de ilustração, vetor A, B, tá bom? E aqui o AD. Então, tá aí os dois vetores, o paralelogramo é uma ilustração, tá? Paralelogramo fechado seria isso aqui, e a gente vai calcular a área desse camarada aqui. Tá bom? Essa área aqui ela é dada por norma do produto vetorial. Nota que a gente poderia fazer usando, existe aquela fórmula, não é isso? Dessa maneira, mas a gente teria uma dificuldade, uma determinada dificuldade aqui, porque não é dado o ângulo. Então, para a gente achar esse ângulo, de repente teria uma dificuldade aí. Então, qual é a alternativa? Agora que a gente já sabe fazer o produto vetorial, a gente vai fazer primeiro o produto vetorial dos dois vetores e, por fim, tirar a norma dele, que aí vai ser algo bem mais fácil, tá bom? E como é o produto vetorial de U por V? IJK, as coordenadas do primeiro vetor, as coordenadas do segundo vetor. Então, vamos usar esse processo aqui, que vai ser mais objetivo, tá? Então, IJ1, 1, 2, 1. Então, aqui a gente vai ter 4, não é isso? Menos 2J mais K. Agora, menos 2K é mais 1 e menos 4J. Então, tá aí. O produto vetorial. A gente vai juntar agora. Aqui é um I, tá? Tem um I que não apareceu quando eu coloquei ali, tá? Então, vamos juntar I com I. Então, vamos ter 5I. J com J, vamos ter menos 6J. E K com K. Vamos ter menos K. Então, o vetor vai ser 5 menos 6 e menos 1. E o produto vetorial a norma, melhor dizendo, desse produto vetorial vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 50, 61, 62. E que vai ser aproximadamente... Vou usar aqui um recursozinho para a gente aproximar essa raiz. Só um minutinho. Vou abrir um calculador aqui só um segundinho, tá? Cadê a calculadora aqui? Isso, então a raiz de 62, não é isso? Nossa, o computador está querendo travar aqui. Então a raiz de 62, deixa eu achar essa raiz aqui, onde é que está ela? Eu acho que está na segunda função, calma aí que eu vou encontrar ela aqui. Então, a raiz de 62, vou minimizar para vocês conseguirem ver aqui, é isso.
Então a raiz de 62 dá aproximadamente 7,87. Aproximadamente aí 7,87, tá bom? Pronto, a gente calculou com facilidade. Tá? Eu vou abrir o GeoGebra aqui. De repente seja interessante eu mostrar para vocês até o uso aí do GeoGebra para você ter um paralelo aí na resolução desses problemas, você visualizar de repente aí como é esse paralelogramo no espaço, tá bom? E de repente até você confirmar aí, ter uma base para você confirmar se os seus cálculos estão indo aí num caminho adequado, né? Claro que o GeoGebra não é só para isso, para ficar tirando prova real, né? Ou os recursos computacionais não são para isso, em essência, né? Mas eles te ajudam nesse sentido, só que eles têm aí uma aplicabilidade muito maior, né? Cadê o GeoGebra que não abriu? Uma aplicabilidade muito maior, certo? Até na sua visualização aí desses elementos aí geométricos. Eu vou comentar aqui essa proposição enquanto o nosso programa abre lá, depois eu volto lá para a gente trabalhar isso lá no GeoGebra. Acho que vai ser interessante aí para complementar essa aula. Quaisquer que seja a proposição aqui, ó, 11.10, quaisquer que sejam os vetores u, v, w e qualquer que seja o número real lambda, nota 3 vetores, número real. Então nota aqui, ó, o produto vetorial de u por v é o oposto de v por u. Tá bom? Então se você, atenção aqui agora, tá? Se você mudar a ordem, o sinal vai ser invertido aqui, tá bom? No produto vetorial isso vai fazer diferença. Tá? Então a gente pode dizer assim que não existe aqui a propriedade comutativa, porque se você mudar, tem que mudar o sinal. Se mudar essa ordem aí, tá? Depois, se você tiver o produto vetorial de u por lambda v, esse lambda aqui, essa constante, então ela tem, de certa forma, uma liberdade, tá? Você pode posicionar ela aqui e multiplicar primeiro pelo vetor u, ou você pode multiplicar, fazer o produto vetorial e depois multiplicar pelo número real. Então essa constante, aí ela vai ter um uso aí bem livre aí. Você pode, aí a ordem dela de fato não vai alterar, não é isso? Na verdade você tem quase a propriedade aí da ordem dos fatores, né? Uma coisa parecida com isso, porque o lambda tá fazendo um produto bem simples aí com os elementos. O GeoGebra tá abrindo aqui, atrapalhando a gente. Então a ideia é essa. Depois, se você tiver o produto vetorial de u por v mais w, você pode usar a propriedade distributiva aqui. Vai ficar o produto vetorial v mais o produto vetorial w. Agora só um detalhe, nessa ordem, tá? Nessa ordem. E por outro lado, se você fizer isso, ó, a distributividade aqui pela esquerda tem que aparecer nessa ordem. Você pode até distribuir, mas vai ficar o vetor u por w mais u por v. Você não pode fazer w vezes u e w vezes v. Não, nessa ordem. U w mais vw. Porque essa ordem é importante, porque como a gente viu aqui em cima, se você mudar a ordem adequada, vai dar problema no sinal. Então aqui você pode distribuir, mas nessas ordens, se você mudar a ordem, vai dar problema no sinal, tá bom? E aqui diz que essa propriedade pode ser estendida para mais casos aqui, ao invés de ser só V mais W, pode ser V mais W mais K mais P, mais infinidade aqui de elementos, tá? Tá ok? Eu acredito que aqui é o princípio da indução finita, tal.
E ele se aplica também às outras propriedades aqui também, tá? Essa aqui também. Mas é isso. Agora vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Então a gente tem um paralelogramo formado por dois vetores que a gente conhece. A gente calculou a área dele e deu isso. E a gente vai lá no GeoGebra e dá uma olhada como é que isso tá. A gente pode visualizar isso e utilizar lá o GeoGebra. Vou posicionar o GeoGebra na tela aqui, que ele está maior, tá vazando da tela aqui. Então, só um pouquinho. Aqui. Vou fechar isso aqui, abrir uma janela 3D. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever então os dois vetores aqui. Vou chamar o vetor U igual a 1, 1 menos 1. U igual a, na entrada aqui, U igual, abre parênteses, 1, 1, menos 1. E ele interpreta isso como um vetor já, tá? Se você colocar só entre parênteses, 3 coordenadas, ele interpreta como um ponto no espaço. Se você colocar U igual ou uma variável igual e as 3 coordenadas lá, ele já interpreta como um vetor. Então, o vetor U está ali embaixo, a setinha lá, ó. 1, 1 e menos 1. Tá bom? O que é esse 1, 1? Vamos olhar de cima para baixo. Vamos olhar de cima para baixo. Ó. Esse 1 é o... Deixa eu posicionar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, seria mais ou menos nessa posição, tá? Esse vermelho é o X, esse aqui é o Y e o azul aqui é o Z. Então vamos olhar de cima para baixo, né? Vamos olhar como se fosse XY. Então estaria assim, ó. Se fosse XY, a gente olharia assim. Então x1, y1. Então, ó, 1, 1, x1, y1. Então tá beleza aqui, ó. x1, y1. E o z menos 1 significa que agora na coordenada z ele desce uma unidade para baixo. Tá? Então aqui no z, vamos olhar o z agora lá, ó. Ele desce uma unidade para baixo. Tá? Então se você olhar aqui assim agora, ó, você vai ver no z que ele desceu uma unidade para baixo. Z aqui, ó, uma unidade para baixo. Tá no subterrâneo, vamos dizer assim. Esse aí é o primeiro vetor. Vamos colocar agora e posicionar o segundo vetor agora, tá? Vamos lá, quem que é o segundo vetor? 2, 1, 4. Vou chamar esse segundo vetor de V. 2, 1, 4. Faltou o parênteses ali, tá? 2, 1, 4. Pronto. Tá aí o vetor V214. x2, y1. Então, de novo, se a gente olhar lá xy, tá? Vamos olhar de cima para baixo, a gente só tem o xy. Então, x2, y1. Só que o z é 4, ou seja, isso aqui tá para cima, né? 4 unidades. A gente consegue ver aqui, ó, lá, ó, tá para cima. E a gente consegue ver as 4 unidades ali. Se a gente posicionar direitinho aqui. Opa. Aqui, acho que não vai dar uma precisão muito melhor que isso, não. Aqui, ó. Então, no z ele tá 4 unidades acima. Ok, tá então o nosso vetor U e V. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar um ponto bem na pontinha aqui do vetor V, um ponto bem na pontinha do vetor U, porque eu vou tentar agora fazer vetores paralelos, tá? Esse vetor aqui eu vou tentar fazer ele paralelo a partir dessa ponta, para ele ficar aqui. E esse vetor aqui eu vou fazer um paralelo dele partindo dessa ponta aqui para ele ficar aqui. E a gente vai basicamente fechar o paralelogramo. Então, como eu falei, o ponto, a gente só abre parênteses, coloca 1, 1, menos 1 e ele escreve o ponto aqui, o ponto A, lá na pontinha do vetor, tá? Extremidade do vetor U. Agora a gente faz o mesmo com o vetor V. 2, 1, 4 e tá lá a pontinha lá no vetor V. Agora eu acredito que tem uma ferramenta aqui, vamos dar uma olhada aqui. Uma ferramenta vetorial que vai permitir a gente escrever esse vetor a partir de um ponto.
Vetor a partir de um ponto. Você vai escolher o ponto e um vetor que você quer que esse vetor seja paralelo. Então eu quero que ele parta do A, mas ele seja um representante desse camarada aqui. Pronto. Mesma forma eu vou pegar pegar a mesma ferramenta aqui. Pegar no ponto B e eu quero que ele seja paralelo a esse camarada aqui. Tá aí. Paralelogramo. Mas a gente ainda não sabe a área dele, né? Porque ele ainda não está fechado, não está uma coisa maciça. Eu vou precisar colocar o ponto da origem lá, tá? O ponto na origem é 0, 0, 0. Por quê? Porque agora eu vou pegar uma ferramenta para fechar um polígono. Então eu vou partir daqui, linkar esse, linkar esse, linkar esse. Quando eu voltar ele vai fechar o polígono no espaço e já vai dar área. Então tem essa ferramenta aqui também. É essa aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver, eu acho que é essa, polígono. Então vou começar aqui na origem, venho para cá. Venho para cá, nota que ele está fechando lá já o polígono. Esse polígono que eu estou escolhendo os pontos. E quando eu chegar aqui, pronto, fechou. Fechou o polígono, então nós temos aí o nosso paralelogramo formado pelos vetores, tá? Aí, ó, como é que é a visão dele no espaço. E qual a área desse paralelogramo? Então, opa, qual a área? Ele já dá aqui embaixo também, 7,87. E o que a gente calculou lá? 7,87. Agora nota que aqui o cálculo foi bem rápido, bem objetivo. A gente já encontrou isso com muita facilidade, né? Mas aí você vê como é que funciona isso espacialmente. Você tem uma visão melhor de como funciona isso. Tá bom? Uma aplicação bem interessante aí. Esse estudo normalmente é bem abstrato mesmo, mas é uma aplicação bem prática dessa norma do produto vetorial, tá bom? Então é isso, a gente finaliza essa aula aqui sobre produto vetorial. Peço que você leia mais o livro, faça as atividades, tá bom? Para consolidar aí o seu entendimento. Valeu, pessoal, até a próxima.